Uma outra informação útil, pessoal, o acesso via MAC address. Isso aqui você consegue fazer um acesso via MAC. Obviamente ele só pode ser feito diretamente, você está ligado no equipamento, você precisa estar na mesma rede física. Isso dá, de certa maneira, maior nível de segurança, porque você precisa ter permissão de acesso ao equipamento. Mas ainda assim, é possível você controlar o acesso via MAC no equipamento. Isso está aqui em Tools, Mac Server. O Mac Server, ele tanto para Telnet quanto para Inbox, ele é baseado também em listas, tá vendo? Então, uma vez criada aquela lista, você pode usar para muita coisa. Você pode criar aqui LAN, Discovery, como quiser. Vou voltar para o R1 aqui, ó. Tool, Mac Server. Beleza? E aí você vai se protegendo o acesso. Você já criou usuários específicos com usuário e senha, né? Nome particular, de preferência grande, senha grande, enfim. Já limitou os serviços IP, aqui em IP Services, através de mudar de porta e colocar lista, né, ACL, para filtrar a origem. E a parte de descoberta. Agora falta também a parte de firewall. Por mais que você se preocupe com segurança, um princípio muito importante é entender que se você não está exposto, você já tem parte da sua segurança. Porque você pode estar vulnerável, mas se você não está exposto, você já tem menos probabilidade de sofrer qualquer tentativa, já que a descoberta sua é mais complicada. O que eu quero dizer com isso? Isso que a gente fez aqui não é segurança. Ah, Leonardo, você está se contradizendo? Mais ou menos. Esse filtro que a gente fez de IP, pessoal, ele limita o acesso ao serviço baseado nesse IP, ok? Nessa faixa daí. Mas você continua exposto. Nesse conceito de exposição e não exposição, quem é que está mais exposto? É o SSH, que eu mudei a porta, ou é o Telnet, que eu adicionei o filtro? Quem está exposto é o Telnet, certo? E se a gente for classificar em relação a nível de segurança, o SSH está mais seguro do que o Telnet. Porque você pode afirmar, Leonardo, mas o Telnet eu só acesso com esses IPs, ok, mas você não está protegendo o serviço, gente. Essa é uma crítica que o Router OS vai fazer quando a requisição chegar no teu router. O serviço de Telnet vai escutar o cara e aí vai validar através da lista e negar a tentativa de conexão, entendeu? E aí, aonde que está a questão da não exposição? A gente mudou porta, e daí você já está fora do padrão, vai exigir um trabalho maior para descobrir a porta. E eu complemento a segurança com firewall. Vou dar um exemplo rápido aqui, nesses dois quesitos. Porque mais importante do que essa lista aqui, ó, que a gente fez no Telnet, é você usar o firewall. Porque o firewall consegue inibir o acesso ao serviço de Telnet. Então o Telnet não precisa nem filtrar por origem agora, entende? Você não substitui uma coisa por outra, são duas camadas. Você precisa usar o firewall e o filtro de Telnet ali para você filtrar isso dentro da sua rede. Então usando as duas coisas é muito mais eficiente. Então aqui a minha regra de firewall para proteger o Telnet seria o protocolo TCP porta 23, tá vendo? E aí eu permito assim, ó, aquela faixa de IP, o barra 28, é isso? 100/28, copy, que eu gosto de usar esse atalho aqui. Que mais eu preciso liberar? O 200.1. No firewall,
A ação padrão é accept. Tá vendo essa accept verdinho aqui? Isso significa que essas duas regras que eu fiz não servem para nada. Porque se o padrão é aceitar e eu criei duas regras de aceitar, até então não tenho segurança. Então, o meu Fire vai se completar da seguinte maneira. TCP, destino 23, que é o Telnet. Agora, sem filtro de origem, percebe? Então, qualquer outra coisa, eu vou dar um discard, um drop. Agora eu estou protegendo meu Telnet. Usa essa lógica, usa esse exemplo e segue assim para proteger todos os seus serviços, certo? Então, o Firewall protege tentativa de acesso ao Telnet e o filtro no Telnet ele vai filtrar aqueles que chegarem no serviço, que chegarem no Telnet, baseado nesses IPs. Não sei se ficou claro, mas segue essa linha aí. O SSH você pode proteger também com Firewall da mesma maneira, tá certo? Mas aí na aula de Firewall a gente dá mais exemplos sobre isso. Para a gente seguir com o Firewall nessa linha, eu vou entrar em R2, já é esse cara daqui. A gente precisa proteger o acesso ao DNS, lembra disso, né? Por causa dessa caixinha aqui. Então vamos fazer duas coisas em relação a isso agora. Protegendo localmente, de maneira parecida com o que a gente fez na borda, eu vou proteger agora o acesso de DNS. Agora é UDP, porta 53. Se a lógica é, por padrão, aceitar o que eu quero e bloquear o resto, quem é que tem direito em R2 de acessar o DNS? Seguindo essa nossa lógica, esse nosso mapa, quem é a única rede que pode acessar o DNS de R2? O PC, a rede do PC. Então, para ficar claro aqui, será 92.168.88.024, que foi o que a gente fez. E aí, gente, segue a mesma lógica. Ó. Liberar esse cara, bloquear o resto, tá? Copy, tiro esse filtro de IP, daí vai servir para qualquer um. E agora, em vez de accept, é drop. Proteger o acesso ao DNS para o router 2 e proteger em router 2. Agora eu vou fazer uma pequena provocação em vocês. Se a tentativa de DNS, de requisição de DNS, em R2, aqui ó, a tentativa que mais me preocupa é a tentativa externa, que vem da internet. Imagina eu receber uma enxurrada de requisição da internet. Imagina que na sua rede interna você não está preocupado com isso. Essa proteção que a gente fez é contra ataque de DNS. Se essa for a nossa lógica, você concorda que eu posso gerar a mesma proteção em R1, dizendo o seguinte, olha, você que chegou da internet em R1 já bloqueia a requisição antes de chegar em R2. Se eu bloquear em R1, concorda que eu não preciso criar aquela regra em R2 de input? É exatamente isso que eu vou mostrar agora. Essa daqui em R2 não vai ser mais necessária. Basta que em R1, eu bloqueei o percurso do pacote. Como é o percurso do pacote, Leonardo? Agora em forward. Então, ó, protocolo UDP, DNS, veja que é a mesma lógica, só que agora não estou protegendo para dentro, estou protegendo o percurso, o encaminhamento. Para dentro da minha rede, aí eu posso fazer por faixa de IP. Vou dar um outro exemplo que vai ser assim, ó, interface list. Interface list one. Abre uma pausa aí, gente. Daqui a pouco eu respondo algumas perguntas. Leia essa tela. Olha aqui, ó. Encaminhamento, ou seja, o percurso do pacote, DNS. Se esse pacote veio e entrou pela one, pela lista one, você concorda que é exatamente isso que a gente quer? Que o pacote veio da internet.
É um pacote que veio da internet e entrou pela minha WAN. A gente precisa ser muito preciso na hora de construir regra de firewall para você não criar situações com condições indesejadas. Se é isso que eu quero negar, eu já nego aqui. Tá certo? Não preciso seguir aquela lógica anterior de liberar o que eu quero e bloquear os demais, né? Tá? E aí fica alguns exemplos aí, algumas provocações para vocês depois no curso de firewall a gente ver estudar um pouco mais. Tá certo? Essas de input aqui, o que estão fazendo? Protegendo em R1 o acesso telnet. Essa regra 3 forward está protegendo as requisições de DNS em R2, ou seja, bloqueando requisições indevidas para essa caixa. E por mais que falhe alguma coisa, que escape alguma coisa, o próprio R2 também está bloqueando com esse conjunto de regras aqui de input.